Muito bem. Eu vou ler um texto aqui. O que nós vamos fazer aqui hoje? Todo mundo aqui está vivendo esse momento que nós estamos vivendo, né? É uma experiência mundial e cada um tem uma experiência para contar, a forma como está enxergando esse momento que nós estamos vivendo e a forma como estão enxergando o que Deus está planejando. Nós temos tido experiências com Deus aqui desde o início, desde agosto de 2017, que foi quando nós começamos esse trabalho, e de lá para cá nós começamos a ter experiências, e ontem eu tive essa ideia aqui, ontem a gente estava num grupo virtual reunido, estávamos num grupo ontem reunido virtualmente, eu e alguns irmãos aqui, e a gente conversando e falando sobre essas experiências que nós estamos tendo com Deus, e de como Deus nos disse coisas que estão se cumprindo hoje, lá de trás, quando a coisa ainda era embrionária, e Deus começou a falar certas coisas conosco, que nós estamos assistindo acontecer. E algumas outras coisas que Deus tem falado e prometido para nós, que a gente se acha tão pequeno, tão minúsculo em relação a essas promessas. E aí eu quero mostrar para vocês, em Lucas capítulo 10, eu vou ler esse texto, depois eu vou abrir aqui esse debate e nós vamos falar um pouco sobre isto. Lucas 10 diz assim: depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. A primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus poderia ter mandado 700? Poderia. Ele poderia ter mandado 7.000? Poderia. Ele poderia ter mandado 70.000? Se ele quisesse, ele poderia. Mas ele preferiu mandar 70. É um número simbólico, profético, mas o que me chama a atenção é que ele não estava muito preocupado em causar uma revolução a partir de muita gente. Estão entendendo? A preocupação de Jesus aqui não era fazer tudo de uma única vez. Quando ele estava sendo julgado por Pilatos, ele disse o seguinte: olha, se eu pedir ao Pai, ele manda aqui 4 legiões de anjos. Tipo assim, game over. 4 legiões de anjos, o Pai manda aqui e acabou o assunto. Mas eu não quero fazer esse rogo, porque eu preciso passar pelo que eu vou passar, né? Agora eu parafraseando. Então, Jesus trabalha de uma forma, hoje foi dito na lição isso, né? Jesus trabalha de uma forma em que o tempo da execução do seu plano, do seu projeto é muito importante. E a razão do porquê Deus gosta de começar sempre com pouca gente, todos os casos conhecidos que eu conheço na Bíblia, todos os casos, ele começou com pouca gente. Sabe por quê? Por uma questão muito simples. Porque ele consegue controlar o fator qualidade. Se ele começar com muita gente, um projeto, ele não tem controle da qualidade desse projeto. Então o que ele faz? Ele começa com pouca gente. Hoje estudamos sobre Abraão. Abraão. Quer dizer, o projeto de salvação ele começou com um único homem, um homem. Depois vem Isaac, depois vem Jacó, depois vem mais 12 e por aí vai. Ou seja, é uma coisa crescente. E aqui ele está fazendo exatamente isso. Ele mandou 12 primeiro, depois mandou 70, e aí no final do livro de Mateus, então ele comissiona todos os outros, né? Aí ele diz assim: e dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Olha isso, hein? Ele está dizendo para esses poucos que ele está separando, que ele está enviando, está dizendo: olha, vocês estão indo, a seara é muito grande, mas olha o que Jesus está dizendo, gente. Ele pega 70 homens, manda esses 70 e diz: vocês não são suficientes, vocês são poucos. Então, grande é a seara, mas os obreiros são poucos, ou seja, eu só tenho 70. Mas rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Então, ele nos comissiona,
ele reconhece que nós não somos suficientes, mas ele nos comissiona por uma questão de controle de qualidade, porque lembre-se sempre disto. Deus está à procura de pessoas que queiram um compromisso real com Ele. Ele não está preocupado em encher salões. A preocupação número 1 de Jesus não é encher esse salão aqui. A preocupação número 1 de Jesus é que cada pessoa que estiver aqui dentro, cada pessoa que estiver assistindo agora em sua casa, possa estar comprometido com o seu espírito. E agora eu pergunto para todos vocês aqui, não é o que está acontecendo hoje ao redor da terra? Não é exatamente o que Deus está fazendo? Então eu queria ouvir a impressão de cada um, de como cada um enxerga o que está acontecendo hoje ao redor do mundo, e nós vamos falar um pouco sobre isso a partir disso que nós estamos dizendo, de que Deus não está muito preocupado com a multidão. Ele está preocupado com a qualidade do meu serviço a Ele e da minha entrega a Ele. Eu vou começar com você, minha rainha, já que você hoje está, né, no spotlight. Qual é a sua visão de tudo que está acontecendo? Primeiro do que está acontecendo, depois nós vamos falar sobre aquilo que Deus tem feito no nosso meio e de promessas que Deus tem feito também, que são tão grandiosas que a gente até se pergunta por quê, né? Por que nós? Uma coisa que eu tenho observado bastante é que pastores que viviam cada um no seu reino, esse bem entre aspas, reino, né? Cada um no seu quadrado mais moderno, eles estão se unindo, as pessoas estão se unindo, as pessoas estão, como é que eu vou dizer? Elas estão não ignorando, elas estão colocando foco nas melhores coisas que tem no outro e não nos defeitos, entendeu? Porque antes a gente enxergava tanto a sua igreja maior, aquela está fazendo isso, aquela tem um louvor maior, melhor, aquela tem esse tipo de coisa e tal. E hoje o Senhor nos colocou num lugar tão maravilhoso de que eu enxergo no outro uma ponte ou um aliado para que as coisas, para que a terra enxergue Jesus. Eu não quero divulgar o meu reino, a minha igreja, a minha mensagem. Eu quero divulgar Jesus. E eu quero que o outro esteja comigo nesse mesmo propósito, né? Nessa mesma situação. E eu acho que isso tem mexido muito comigo mesmo. Ontem eu estava comentando, não sei se eu vou sair muito do assunto, mas depois você volta, por favor. Estava comentando com o Jefferson que a New Time Church é uma igreja muito pequena, né? Nós somos um povo pequeno. E eu acredito que a gente tem vivido um tempo de união tão grande, muito melhor do que quando a gente estava reunido, né? Então, eu sei muito mais do que está acontecendo na vida da Raquel, na vida da DG, não no sentido da privacidade dela, mas aquilo que o Senhor tem feito nelas, neles, né? E eu e Jefferson mesmo estamos vivendo um tempo, a gente tem que lidar um com o defeito do outro sem murmurar, porque a gente está obrigado a ficar um com o outro, né? Juntos. E assim eu acho que está acontecendo com todas as famílias da terra, e isso é uma coisa que Deus provocou. Não tem mão de homem nisso. Não tem. E o povo fala assim, porque é vírus mutado, não sei o quê, eu não sei falar muito dessas coisas. Gente inocente, Deus quis isso. Deus programou esse tempo para a igreja dele. E ponto. Então, aí entra o que você falou ontem, né? Falando, né? A Raquel é antes e depois do coronavírus. Fala um pouquinho disso aí. Eu falo que o coronavírus ele foi divisor de águas na minha vida. Existe a Raquel antes do coronavírus e a Raquel depois do coronavírus. Né? A seriedade que a coisa realmente tomou e esse para tudo, como ele fez a gente parar tudo literalmente e dar valor a cada coisa que o Senhor prometeu lá atrás, que o Senhor falou lá atrás, e a gente se enxergar nisso, né? Porque uma coisa é a gente acreditar, a gente ter fé, mas a gente sempre achando que aquela coisa está longe, então eu vou andando, né? Eu vou fazendo, eu vou
eu vou trabalhando aqui, eu vou e domingo eu vou lá, e não é bem assim. Aí quando Deus falou assim, agora para tudo, porque chegou a hora, foi quando eu falei assim, meu Deus, e eu olhei para dentro de mim. E o Espírito Santo foi me guiando dentro da minha casa para eu fazer um para tudo geral, sabe? Assim, até rolou de tirar celular dos adolescentes e falar para tudo e enxerga agora o que está acontecendo, porque você não pode ficar fora desse movimento. Você não pode ficar fora desse movimento. Tem um movimento acontecendo muito grande. Eu lamento, eu sinto, eu choro junto com o caos. Né? O caos que eu acredito que até Deus não queria que fosse assim. Né? Mas ele permitiu que fosse dessa forma, porque seria a única forma que a humanidade iria realmente parar para enxergar aquilo que ele precisa que a gente enxergue. Amém. E aí entra uma das adolescentes da história, né? Que aí a Tiffany, esses dias, mandou pra gente um vídeo com ela adorando a Deus, né? E comentou ontem também nesse encontro virtual, que aí fala um pouquinho, né? Que você acorda, a presença de Deus está ali, está te incomodando, e estudando a palavra, quer dizer, compartilhe um pouquinho da sua experiência em relação a esse momento, né? Como que está sendo para você esse momento? Esse momento, assim, por mais que seja muito triste e o meu coração dói demais pelas pessoas lá fora, eu oro todo dia para que Deus tenha misericórdia sobre as vidas das pessoas doentes. Porém, eu sei que esse é um tempo que a gente vai sentir muita falta, porque é um tempo onde Deus está usando as pessoas e acordando a igreja para que todos saibam que Ele é Deus e Ele é o Rei e Jesus está voltando. Então, nesse tempo, eu tomei Ele como a corda, né? Assim, porque eu estava só pensando na minha vida. 2 meses atrás, eu estava só preocupada com a minha graduação da 10ª série, né? 10ª, assim que fala? 10ª série. E eu estava muito excited para tudo isso. E nunca eu ia imaginar um pandemic desses going around, onde as pessoas estão trancadas em casa e não pode mais ter, tipo, se ver ou se falar ou dar um abraço em quem você ama. Porém, eu creio que esse é um tempo onde Deus está levantando as pessoas e criando alianças com elas dentro das suas próprias casas e mostrando pra gente que nós somos a igreja somos nós, as pessoas, não um templo, sabe? E eu creio que isso é muito, assim, maravilhoso, por isso que eu vou sentir muita falta desse tempo que eu posso eu posso passar com a minha família. Nós lá em casa, a gente sempre ora muito, estamos muito conectados, conversando mais, largando mais da internet, das nossas próprias vidas, né? Porque não tem o que fazer. Daí a gente decidiu se conhecer mais num nível mais profundo. Olha que coisa, né? E aí vem os milagres, né? Dessa época, né? Coisas que acontecem que a gente nem imagina, né? Que Deus faz, né? Começa a acontecer. Além de mexer com a gente começa a ver a mão de Deus operando, né? Como é que você vê isso? Sim. Eu tenho compartilhado e eu realmente concordo com a pastora. A gente está mais próximo no meio dessa crise do que quando a gente se encontra. E temos compartilhado, todo mundo tem vivido uma experiência poderosa. E eu falava ontem nessa live que a gente estava que a presença de Deus está tão sensível nesse tempo. E realmente Deus queria um a sós com a nossa família, com a nossa casa. E quando você entende que essa é a atmosfera que de fato Deus quer criar, coisas inexplicáveis começam a acontecer. Tudo na nossa vida começa a girar em torno disso. O mundo está em crise, há o caos, mas dentro da nossa casa há paz. As nossas emoções, as nossas estruturas em Deus não têm sido afetadas por isso. E quando a gente consegue entender que Deus só quer ficar a sós conosco, como igreja, dentro da nossa casa, as coisas improváveis começam a acontecer. Algumas coisas já têm sido testemunhadas na igreja do que Deus tem feito na nossa casa. E a gente entra numa dispensação de depender tanto de Deus e a humanidade entender que Ele tem o governo, a soberania de tudo e que Ele nos sustenta em qualquer situação,
que o meu marido vai para o trabalho, perde, vocês já conhecem a história, mas eu tenho que repetir, a Raquel, a gente ri junto, porque meu marido vai para o trabalho, perde a chave do carro, nos geraria um gasto muito grande, o carro estava em outra cidade distante. Eu sei que o pastor já disse, mas a chave não é aquelas que giram, eu não sei como que fala, se o Tony sabe, é um botãozinho que fica no bolso, quando você entra dentro do carro, você aperta um botão. Essa chave é muito cara para reproduzir. E eu liguei para a pastora, e outra coisa que entra muito, e eu senti muita presença de Deus quando a pastora estava aqui falando na hora das ofertas. A gente planta hoje achando que a gente vai colher amanhã, mas é um tempo perfeito em Deus para se colher aquilo que está sendo semeado. Nada vai fora em Deus. Há a colheita disso, e vai vir no tempo não que eu quero, que eu acho que eu estou precisando, é no tempo que Deus sabe que eu preciso colher. E eu liguei para a pastora liberou uma palavra sobre a minha vida e falou: olha, DG, eu reivindico isso diante do Senhor, porque vocês têm sido fiel ao Senhor, e o diabo não vai roubar, ainda mais nesse tempo. E me encorajou, e eu falei com o Senhor, nós já tínhamos nos programado para ir a pegar o carro, levar para o lugar que tinha que levar, reproduzir essa chave. E eu sentei dentro de tudo que a pastora me falou e pensei, liguei para o meu esposo, falei: a gente não vai fazer nada, temos outro carro, nós vamos usar esse carro, deixa esse estacionado até o dia que Deus quiser, essa chave vai aparecer, não sei aonde, não sei como, ela vai surgir. E deixa o carro lá, não está no meio da rua, vamos usando o outro. E liguei para a pastora e falei: pastora, eu tive um sonho. Eu sou a irmã do sonho, vocês vão acostumando. E a pastora liberou outra palavra, fiquei calma, meu marido, ele foi trabalhar, eu estou na cozinha fazendo uma refeição. Eu tinha cochilado isso, eu amamentei o meu filho e nós cochilamos ali depois do almoço. No final da tarde foi fazer janta. Quando eu estava mexendo na panela, a presença do Espírito de Deus entrou tão forte dentro da minha cozinha, uma convicção tão grande de que Deus estava ali. E na hora eu desliguei o fogão, eu não tinha condições de continuar mexendo com aquilo. E Deus falou: você não teve um sonho porque você estava preocupada, que foi o que eu disse para a pastora. A chave está dentro do lixo. E eu liguei para o Doni na hora. Eu falei: termina o trabalho, volta nos lugares que você foi fazer o trabalho. A chave está dentro do lixo. Por favor, você vai fazer isso. Gente, como é bom estar com uma casa que depende de Deus, que todos têm a mesma visão de que Deus está governando a nossa casa e tudo que a gente tem. E ele falou: tudo bem, eu vou terminar o trabalho e vou fazer o que você está falando. A chave estava dentro de um container que o lixo é imprensado. Gente, a bag que a chave estava, a sacola do lixo, estava lá no canto esperando a gente. O Senhor nos guardou. O Senhor tem o controle da nossa vida. Nos poupou de um gasto que quem está aqui nos Estados Unidos sabe que seria muito grande. Meu marido está indo para o trabalho e a gente começa a ver a mão de Deus em tudo à nossa volta. Deus procura uma maneira de se manifestar e de se mostrar para a gente que Ele está no controle desse caos. Ele governa isso. Isso está debaixo do governo de Deus. E ele ligou até para o pastor antes de ligar para mim e me contar a história. Eu só soube depois, no final da tarde. Eu falei: esqueci de te contar, eu liguei para o pastor. Aí ele me contou. Ele vai num determinado lugar que ele gosta de tomar café, e ele sempre compra café. Nesse dia ele decidiu comprar um lanche mais reforçado e tal. E o café é drive-thru, a pronúncia correta. Ele passou no drive-thru, fez o pedido, aí você anda com o carro, o seu pedido já vai estar pronto, você vai na janelinha, dá o seu cartão de crédito, o seu dinheiro, sei lá, você paga o seu lanche e te entregam. Ele está no telefone conversando com a mãe no Brasil, tem um carro à frente dele, esse carro passa e tal, um carro novo, muito bonito e tal. E ele entrega o cartão dele para pagar a conta. E a moça falou: não, a sua conta já foi paga pelo carro da frente. Aí ele falou: oi? Como assim? Ele falou: não. A moça perguntou... A moça não, desculpa. A pessoa, que a gente não sabe se é homem ou se é mulher. A pessoa perguntou o que você pediu, quanto que foi, e pagou a conta. E ele ficou sem entender. Ele falou: estou aqui mais de 20 anos na América, eu nunca vi uma coisa dessa. Porque se você entra no drive-thru, todo mundo sabe que você pediu porque você tem dinheiro para pagar a conta. E aí ele ligou, ele ficou tão impactado porque o Espírito de Deus ministrou no coração dele, que eram em pequenos detalhes que o Espírito Santo estava mostrando que estava cuidando da gente. Como tem cuidado de todos aqui têm alguma coisa para contar. E ele disse que parou o carro e ficou impactado, e o Espírito Santo começou a ministrar no coração dele. Ele teve que ligar para alguém. E aí ligou para o pastor para contar o que tinha acontecido, porque ele ficou sem entender o que tinha acontecido. E isso é a manifestação da glória de Deus nesse tempo. Eu sei que não é para
temos as nossas precauções com família, preocupação, porque a gente... Eu posso pegar esse vírus? Qualquer pessoa que pode pegar. Uma coisa eu tenho certeza, ele não vai me matar. Não vai matar ninguém aqui. A gente vai passar, se tiver que passar, porque a mão do Senhor está sobre nós. A intenção, nesse momento de Deus, é a gente perceber que Ele está no controle de tudo. Tem muita gente que tem muito dinheiro por aí, tem gente que tem um monte de coisa, mas teve que parar. Tem que parar. O príncipe da Inglaterra pegou o vírus. Pegou o vírus. Ninguém aqui pegou, mas o príncipe da Inglaterra pegou o vírus. Exatamente. E não há lugar mais extraordinário de se estar do que debaixo da proteção do Senhor. Seja em que caos que for, Ele vai fazer o improvável acontecer. Sempre no controle. Até fazer você buscar uma chave lá no meio do lixo. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você deve ter um comentário aí, mas ela disse algo que me lembrou também de uma coisa. Uma família que estava em estado de pânico porque no prédio onde ela mora tinha morrido uma pessoa e uma outra pessoa tinha saído do mesmo prédio em estado grave. Essa pessoa entrou em pânico. Quando ela estava naquele estado de pânico, chegou a notificação de uma das lives que a gente faz. E então ela recebeu aquele vídeo e ali eu estava dando uma palavra de conforto, falando que Deus está no controle e tal. E ela contou esse testemunho, eu tenho ele escrito aqui, dizendo que imediatamente caiu uma paz no coração dela. Não é? Então, ou seja, esse pânico que às vezes vem sobre as pessoas, ele só é justificável se a pessoa não tiver um relacionamento com Deus, né? É bem isso, né? Então, a preocupação maior, principalmente daqueles que sabem como a vida funciona aqui, né? Então, a gente trabalha hoje para poder comer amanhã, vamos dizer dessa forma, né? Ela é muito grande. Mas essa paz que Deus coloca em nosso coração de que Ele está no controle de todas as coisas é algo que a gente não consegue explicar, né? Então, dentro da minha casa, eu tenho vivido coisas difíceis nesse sentido de estar a dois fechado, porque não é fácil, né? Você pode ter o seu mundinho e ficar lá, você passa dias às vezes, mas quando você coloca outra pessoa e essa outra pessoa tem outra opinião sobre várias coisas e isso causa desconfortos de relacionamento. Sim. Mas quando você senta e vê a situação toda acontecendo, Deus cuidando de tudo. Eu vou testemunhar o que aconteceu na minha casa essa semana. Então nós nos mudamos neste local tem praticamente 1 ano que a gente foi para lá e tem uma área da casa que sempre incomodou a Luana. E ela, eu quero mexer ali, eu quero mexer. Eu, não, mas aí quem tem que mexer é o dono da casa. A gente não pode meter a mão e tal, e tal. E vai, e ela, não, eu vou mexer. E passou alguns meses ela querendo fazer alguma coisa. E eu segurando a barra, segurando. Aí chegou agora esses dias, 2 semanas em casa, bom, vamos mexer. Vamos fazer alguma reforma lá. E começamos a mexer, e quebrar umas coisas, e pintar outras e tal. E eu no meu coração, né? Nós estamos comprando coisas para mexer aqui e não sabemos como vai ser amanhã, sem trabalho e tal, enfim. E Deus nos abençoou com o patrão maravilhoso que Ele colocou na minha vida, que é o Cris, o esposo da Raquel, o pai da Tiffany, uma pessoa espetacular, uma pessoa muito de Deus. Eu falo para ele isso o tempo todo: cara, eu te amo, você faz muito e você é muito na minha vida e na vida da minha família. Ele nos abençoou essa semana sem trabalho, Deus colocou no coração dele, ele ainda nos abençoou, e isso foi algo já, um testemunho sem tamanho. E eu mexendo na casa, a Luana comprando coisas para mexer na casa, e eu arrancando os cabelinhos, né? Os poucos que me restam, Senhor. Aí eu peguei e fiz um comentário com ela quando a gente estava terminando, né? Aqui todo mundo sabe que aluguel é a preocupação da maioria das pessoas que vivem. Come, né? à mesa contigo, né? Isso mesmo. Então, você paga hoje pensando já, amanhã você já começa a guardar dinheiro para pagar o aluguel, né? Porque parece que você paga um ontem e hoje já tem outro. E se você não tiver como pagar o aluguel, enfim, o dono da casa tem o direito de te pôr para fora, enfim, essas coisas. E pensando, e agora, o que vamos fazer e tal... No começo da crise, ela mandou uma mensagem para o dono da casa e ele falou: não se preocupe, envie o valor que vocês tiverem e o restante a gente negocia depois. Enfim, beleza, aí acabamos a reforma que começamos. Fazeram com muita calma, bem tranquilo, porque se eu fizesse tudo em 2 dias, eu ia ficar o resto do dia sem fazer nada. Uhum. Então, um dia eu saí e comprei as coisas, no outro dia eu fui e tirei as coisas do lugar. E bem devagar, para não se estressar nesse sentido, né? Uhum. E aí terminamos, ela pegou algumas imagens que eu tinha feito durante
o período, né, da reforma e tal, com as imagens que ela também tinha feito, com o final, e mandou para o dono da casa. Olha como ficou. E ele, ai, que lindo, excelente, tal, nice, gostei bastante, tal. Daí ela falou assim, estamos indo hoje fazer o depósito do aluguel. O nosso aluguel é mais de $1.000, é quase $1.500, vamos dizer assim. E nós tínhamos um valor que não dá a metade disso, né? E aí ela falou, vamos levar um cheque de tanto, né? Menos da metade. Aí ele agradeceu pelo que nós tínhamos feito e escreveu assim, considere pago o aluguel pelo trabalho que vocês fizeram na casa. Então, não tem outra explicação. Ninguém praticamente ainda sabe disso. Eu até ia comentar no final do culto para os irmãos aqui, né, presente. A Luana deve estar em casa dando risada, né? Porque ela chegou para mim de manhã, ela acordou, coisa, né? Mexeu no celular. Eu estava num mini escritório que a gente montou, estudando, fazendo algumas coisas. Ela chegou atrás de mim e falou assim, quer saber do milagre? E eu tinha comentado com ela assim, bem que o Joseph poderia nos dar um desconto pelo que a gente fez, né? Compramos tinta e enfim, várias coisinhas para mexer lá no lugar. E com a esperança de ganhar, sei lá, né? uns $100, $200 de desconto, que seja, né? Mas o desconto foi gigantesco, foi mais de 50% do valor. Uau. Então, isso é Deus fazendo, trazendo Fantástico. Paz em nosso coração. Fantástico. Né? Que Ele cuida, Ele é dono do universo. Né? E assim como Ele alcançou a minha casa, Ele alcançou a casa da DG, Ele alcançou a casa da Raquel e do Cris, porque eles puderam nos abençoar, porque eles foram alcançados. Né? Então, é essa palavra que alcança as pessoas. Amém. Jesus trazendo paz. E agora, para a gente terminar, eu quero fazer a mesma pergunta para todos, aí uma resposta de 1 minuto, 2 minutos, que é: o que representa na sua vida o que Deus está fazendo na New Time Church? Que nos pegou de surpresa de um certo ponto, no sentido de que Deus começou um projeto com um povo simples, Deus começou a expandir a nossa visão, e nós estamos hoje vivendo debaixo de uma nuvem da presença de Deus e sabendo que isso vai aumentar. Então, vamos aproveitar e começar logo pelo Eliezer mesmo. O que isso representa para você? A Tiffany vai falar um pouquinho também. Passa aqui a Zanda fica por último, vai a DG, a Raquel e a Zanda fala por último. Bom, eu aqui das pessoas da igreja, eu acho que eu sou um dos últimos que cheguei, né? Sim. Então, não vi muita coisa no começo, mas Deus nos trouxe e nos uniu com um propósito que a gente não sabia. Né? Eu converso muito com o Julian a respeito de a gente acha que está fazendo as coisas porque nós queremos, mas é Deus nos direcionando para aquilo que Ele quer. Né? Então, o Julian veio para cá há 1 ano antes que eu, praticamente, e do nada, com as circunstâncias que nós tínhamos no Brasil, eu e Luana nunca tivemos vontade de estar aqui nos Estados Unidos, e Deus foi direcionando, dizendo que era aqui por algum motivo. Né? E aqui eu tenho visto Deus trabalhar na nossa vida coisas que eu nunca imaginava que iria acontecer, né? A forma com que Ele está nos direcionando para servir a Ele, né? Para estar dentro do propósito dEle, né? E um amigo que já não frequentávamos mais a mesma igreja há muito tempo, né? Depois de casado, um para um lado, outro para o outro, né? Cada um com a sua vida, e de repente Deus cria, entre aspas, um caos lá na casa dele, faz ele sair do lugar, que nem ele fez com Abraão, só que ele achou que ele estava fazendo por conta própria, né? E passou alguns meses, aconteceu algo muito semelhante na minha casa, né? Em termos de trabalho e estabilidade que se foi, e Deus começa a mostrar assim, olha, lá pode ser legal, pode ser interessante, tem alguma coisa divertida lá que eu posso trabalhar em vocês. E nós viemos para cá achando que ia ficar um tempo e, entre aspas, ganhar dinheiro e, né, e se estabilizar e tal. E Deus, quando a gente chegou, Deus mostrou, não é isso. Vocês vieram porque vocês precisam estar com outras pessoas para que eu faça algo grande com vocês. E é isso que eu tenho sentido, né? Amém. Então, se passou muito tempo na minha vida eu imaginando, mas quando que vai ser alguma coisa que eu vou sentir, fazer parte realmente de Deus, do mover
E aí Deus chegou, ó, tá chegando o momento. E eu estou aqui com vocês fazendo parte desse momento. Amém. Amém? Graças Então a Deus. é isso. Tiffany. Ok. Eu conheci o pastor Jefferson e a pastora Zandra quando eu tinha só 11 anos, né? Eu era muito pequenininha. Long time ago. Não, mas tipo, quando eu tiver 20, 30 anos, eu falar 11 vai parecer muito tempo, Yes. né? Muito Yes. tempo, mas agora, 4 anos atrás. E, assim, eu consigo ver crescendo, eu consigo ver todos os adultos da igreja também crescendo, porque Deus colocou essas duas pessoas maravilhosas para nos guiar como os nossos pastores, os nossos líderes. E, tipo, isso é muito lindo, porque eu sei que Deus que escolheu eles para nos guiar, e eles nos ensinam cada dia, mesmo que às vezes dói ou machuca, como várias pessoas têm testemunhos, né, que já foram tocados pela pastora Zandra e pelo pastor Jefferson e, tipo assim, mudaram completamente, eu também sinto isso. Porque crescendo e vendo vocês dois me guiando, para mim, isso é tudo. Eu me sinto muito, muito privilegiada de estar na família New Time, com todos vocês. Nossa, é um privilégio para mim. Muito obrigada. Amém. DG. O sentimento que eu tenho de tudo que a gente tem vivido que não faz tanto tempo assim, mas são coisas tão poderosas que parece que é uma estrada de 30 anos, né, de 20 anos. E desculpa. Eu olho para o meu filho quando eu ensinando, esse é o sentimento que eu tenho andando em tudo que a gente tem vivido, tudo que Deus tem falado para vocês e que a gente tem visto a olho nu Deus cumprir promessas de forma tão palpável. Quando eu estou ensinando o Lucas como pegar na colher, às vezes como andar, a gente comentando até como tomar banho, o sentimento que eu tenho é esse, que Deus direciona vocês para nos orientar como um pai orienta um filho, para a gente crescer e desenvolver dentro desse processo para viver essa palavra poderosa que está sobre as nossas vidas, de uma manifestação, de uma unção tremenda. E esse é o sentimento que eu tenho, de estar debaixo dessa unção, sendo guiada como eu tento orientar meu filho, ensinando ele a falar as primeiras frases. E esse, pastor Jefferson, o sentimento que eu tenho, de que Deus me pegou pela mão, e essa mão aqui é a mão de vocês, nos direcionando nesse propósito. E vamos chegar no final dele, em nome de Jesus. Amém. Raquel Bonissoni. Eu acredito que também existe a Raquel antes do pastor Jefferson e da pastora Zandra, e que também foi meu divisor de água. Eu tenho alguns divisores de água, né? E eu vejo um crescimento muito grande dentro da minha casa, em todos os sentidos. Alcançar promessas, eu falo que é um privilégio aqui na terra, porque muitos morrem sem alcançar as promessas, e eu sempre lembro de Moisés, que ele viu a terra prometida, mas ele não pisou. Então Moisés, que foi Moisés, né, aquele relacionamento com Deus que ele tinha, né, um dos únicos que tinha aquele tipo de relacionamento, e ele só viu a terra prometida. Quando a gente começa a viver as promessas do Senhor aqui na terra, é algo muito forte, e não tem como viver isso se você não estiver debaixo da direção de Deus 100%. E vocês são isso, vocês estão debaixo de uma direção 100% de Deus, que a gente consegue, é palpável isso, e vocês vão nos guiando e de uma maneira que não tem como explicar, que é o que nós estamos vivendo agora. É 100% que a New Time Church está vivendo, 100% no Senhor, né? Então, assim, até as nossas grandes lutas a gente consegue ver o Senhor em 100% em tudo. E eu nunca vivi isso na minha vida.
Então, é algo que é realmente difícil palavras falarem, é difícil dizer obrigada, é difícil no sentido de que vocês não vão entender, talvez, a grandeza disso dentro da nossa vida. Mas o que eu faço todos os dias é dizer para o Senhor, recompensa, Pai, recompensa, porque só o Senhor sabe o que nós realmente temos vivido de maneira abundante no Senhor, uma palavra viva. Amém. Então, a Luciana, né, disse aqui, né, até a inauguração do novo templo, Deus preparou com perfeição, porque será no dia que todos irão se reunir cheios da glória de Deus. A nossa querida Luciana, né? E a Marta diz, são pastores e servos de Deus abençoados, meu amor por eles é imenso. Bom, eu quero então encerrar aqui, deixando com vocês um último versículo desse mesmo texto que eu acabei de ler. No verso 19, o Senhor Jesus diz assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E escute agora, e nada vos fará dano algum. Olha que promessa maravilhosa, né? Então, nós vamos encerrar agora, nós vamos orar neste momento, encerrando. Espero que vocês tenham sido abençoados com essas palavras todas, com esses testemunhos, e sabendo que esse momento aqui me veio ao coração, porque é uma forma de vocês que estão em casa, a maioria não está tendo contato um com o outro, para vocês saberem que Deus está trabalhando no rebanho, Deus está trabalhando nos lares. As pessoas estão sendo cuidadas e tratadas por Deus, mesmo sem esse contato que a gente tanto ama semanalmente, mas Deus está cuidando, portanto, Ele está realizando um processo que logo, logo esse processo acabará e nós vamos estar todos juntos novamente celebrando e guarde esse texto no seu coração para encerrar, tá? Vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e até coronavírus, né? E toda a força do inimigo e nada vos causará dano algum, tá? Então Deus abençoe vocês grandemente, nós estaremos de volta na nossa live de amanhã. E amanhã nós temos uma boa surpresa, nós vamos estar com o pastor Diego, lá de Dionísio Cerqueira, vai estar na nossa live amanhã, e ele vai deixar uma palavra para New Time, para também aqueles que acompanham o nosso canal. Vocês serão ricamente abençoados amanhã através da vida do pastor Diego. Eu vou pedir a todos vocês que estendam as mãos lá para aquela câmera, nós vamos então abençoar os irmãos que estão assistindo nesta manhã para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos por poder fazer isso aqui, Senhor. O Senhor nos deu uma estrutura há um tempo atrás, sabendo que num momento como esse, isso seria necessário. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu abençoo cada um aqui nessa plataforma. Ó Deus, cada palavra que foi dada aqui, eu sei que alguém do outro lado precisava de cada palavra que saiu da boca desses irmãos aqui, Senhor. E foram edificados e foram abençoados pelo teu poder. Muito obrigado pelos que estão em casa assistindo, participando. Obrigado por aqueles que continuam contribuindo, Senhor, com a tua obra, para que ela não pare, no nome de Jesus. Eu te agradeço pela vida do Julian, ó Deus, do Tony, que estão por detrás das câmeras fazendo isso funcionar. Obrigado também pela vida da Luana, que também, ó Deus, contribuiu no louvor. Eu te agradeço no nome de Jesus e declaro nesta manhã, eu declaro um mover do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Declaro um tempo glorioso de Deus no Brasil, nos Estados Unidos da América e em todas as nações onde há fome e sede do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até amanhã às 8 na nossa live diária, em nome de Jesus. Obrigado a todos. Gostaram? Foi bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.